Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Ouve esse louvor aqui, ó. Há muito para fazer, né? Não tem tempo para olhar para trás. É isso aí, gente. Nós temos um chamado, né? E hoje, o tema da palavra de hoje é exerça o seu dom. Exerça o seu dom. O livro é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hoje, dia 7 de março, né? Peço desculpas já porque o vídeo de ontem eu acabei não colocando no canal, porque na minha rotina aqui eu gravei o vídeo, mas eu me atrasei na hora de postar. E aí, já no final da tarde, foi a hora que eu pensei, meu Deus, eu não mandei o vídeo pro canal. E aí acabou que ficou sem postar, mas eu tenho seguido o devocional certinho, fiz no sábado, fiz no domingo, né? Mas acabou não indo pro canal. Mas esse daqui, terminando de gravar, eu já vou postar no canal. Agora são 8h49, eu preciso me organizar melhor aqui para fazer esse devocional mais cedo, né? Mas eu vou me organizar para que até as 8 horas da manhã, no máximo, eu já esteja fazendo esse devocional e já em seguida, né, postar aí no canal, tá, gente? Mas vamos lá então para o nosso devocional de hoje, né, que fala sobre os dons, né? Exerça o seu dom. Todo mundo tem um dom, né? E às vezes você não sabe, né? E às vezes você acha até que aquele conhecimento que você tem, às vezes não seria útil, né? De que forma eu poderia utilizá-lo dentro da igreja? Mas Deus tem um propósito, não só dentro da igreja, né? Mas um ministério, um chamado, às vezes para fazer a diferença em outros lugares, né? E a gente não tem muita dimensão disso, né? Porque, por exemplo, o meu canal, quando eu criei com o propósito de lidar com a perda gestacional, encontrar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que a minha, né? Para que a gente pudesse, né, conversar, desabafar, enfim, e passar pelo aquele sofrimento junto, né? A ideia era essa. E hoje o canal ele tomou um outro rumo, né? Porque já nos vídeos, durante todo o meu processo de cura, né? Durante ali o pós, né? Após a perda gestacional, então o meu luto foi um processo, né? Que eu fui mostrando para as pessoas como que um cristão passa, né? Por dias difíceis, né? Como o dia do luto, né? De que forma a gente vai lidando com o sentimento, de que forma Deus vai trabalhando, porque o cristão ele sempre tenta ressignificar o sentimento, né? E o segredo é esse, é você dar um novo significado, né? Ressignificar o teu sofrimento e entender que Deus tem um propósito, né? Para tudo, para sua dor, ele tem um propósito para tudo, né? Ele jamais permitiria você passar pelo que você está passando se ele não tivesse um propósito lá na frente. Às vezes hoje você não consegue entender, mas ele sabe, né, o que ele está fazendo, ele tem o controle de tudo, né? Então hoje exerça o seu dom e eu acredito, né, que um dos dons, né, que Deus me deu é esse, né, da comunicação. E eu acredito que o canal do YouTube, até quando eu criei, foi sem pretensão de, eu vou virar uma YouTuber. Não, gente, não foi a minha intenção em nenhum momento. Eu jamais imaginei que eu teria no canal mais de 700 pessoas inscritas, como tem hoje, né? Mas Deus tem seus propósitos, né? E eu acredito que por meio, né, dessas palavras, da forma como Deus tem me dado, né, uma palavra de conforto, de consolo, e as pessoas têm tido tanta sede de buscar Deus, de ouvir uma palavra, né? Eu acredito que Deus tem alcançado muitas vidas e irá alcançar muitas vidas por meio desse canal de comunicação, né? Então, eu acredito que eu iniciei aí a exercer o meu dom, né? Então, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um
cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Então aqui na palavra diz o seguinte: todos precisam de propósito. Vivemos em busca da resposta de qual o propósito da nossa vida. Talvez você esteja lendo este devocional em busca disso e certamente encontrará a resposta, pois você foi criado para doar-se por meio do seu potencial, usando as habilidades com que o Senhor lhe presenteou para abençoar vidas. Isso é ministério, serviço vocacionado em favor do próximo. Quando Jesus se dispôs a lavar os pés dos discípulos, Pedro tentou impedi-lo de lavar os seus, mas Jesus lhe respondeu que naquele momento ele não compreenderia, mas que no futuro entenderia o significado. Jesus ensinou, ao lavar os pés de seus discípulos, que cada um de nós, independentemente de cargo ou função, deve igualar-se aos demais e manter-se humilde, servindo ao menor dos nossos semelhantes como se fosse superior a nós. Cada um de nós tem habilidades que o outro não tem. Você sabe coisas e tem capacidades que eu não tenho, assim como eu tenho capacidades e sei coisas que você não sabe. Com a união de dons, podemos contribuir uns com os outros para cumprir a proposta do reino dos céus na terra, como a realidade a ser vivida hoje. Aí aqui são palavras do autor do livro, tá? Na igreja que pastoreio, aprendi algo que procuro ensinar. Não existe pessoa errada. O que existe é a pessoa certa no lugar errado. Há áreas em que não tenho habilidades para servir. Nossos líderes são excelentes em seu chamado ministerial. Ninguém constrói nada grande sozinho. Gravem isso, ninguém constrói nada grande sozinho. Se você faz algo sozinho, é porque não é tão grande assim. Você pode estar parado, você pode ter abandonado seu chamado e renunciado ao talento que o Senhor lhe deu, mas Ele o chama hoje para exercê-lo. Aceite o chamado de servir? Você aceita? Aceita o chamado de servir? Então, gente, e aí aqui, né, como uma reflexão, né, a frase é: fazer algo extraordinário não depende de uma só pessoa, né? Então, para a gente fazer algo grande, a gente precisa, né, da ajuda dos outros, a gente precisa trabalhar em grupo, né, trabalhar em equipe, né? E precisamos nos envolver mais, né? Nos envolver mais com a obra de Deus, nos envolver mais com o propósito que Ele tem para nossa vida. A gente precisa buscar a Deus, né? Existem pessoas, né, que deseja e precisa muito ouvir uma palavra, né? E até pensando nisso, esses dias eu vi um post, né, no Instagram, e era o seguinte, gente, é um vídeo, né, a esposa do Fernando Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, do cantor, né? Para quem não sabe, Sorocaba ele se batizou, ele se converteu. A esposa dele é evangélica. E eu vi um vídeo, né, dele eu acredito que era um show, né? E lá ele tirou um período, um momento, né, para fazer uma ministração, para orar, e tinha uma outra dupla lá também que fez uma oração e que falou de Jesus, e eu vi até fazendo, era o apelo, né, pelo que eu vi no trecho do vídeo. E quando eu olhei os comentários, eu fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo, porque eu falei, poxa, né, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Deus trabalhou na vida dele, né, converteu ele, porque ele é uma pessoa conhecida, né, então, e é uma pessoa que, né, arrasta multidões aí, né, por causa da música secular, mas agora convertido, né, Deus tem usado ele, né, para levar uma palavra de conforto lá no show, né, lá naquele povo, né, porque as pessoas precisam ouvir de Deus, né, é uma sementinha que você planta em que em algum momento ela vai florescer, né,
E aí tinha muita crítica. E o que mais me assusta é que as pessoas da igreja mesmo, muitas pessoas assim que se dizem cristão, tava lá fazendo comentários julgando, né, e questionando e perguntando se ele tinha bebido e onde já se viu, tá lá, né, que agora virou modismo, que isso é marketing, que gente, misericórdia, né? Nós não podemos agir dessa forma, né? Eu acho assim, a salvação ela é individual e ao julgar você está colocando em risco a tua salvação, né? Julgue menos, ore mais, ore pelo próximo, exerça o seu dom, né? Deus tem uma forma de trabalhar diferente daquilo que você acha que tem que ser, né? Deus tem os seus meios de trabalhar. Não somos nós que vamos estabelecer uma forma como Deus tem que agir, né? Deus tem a forma de trabalhar. E quem, né, provoca a mudança na vida do homem é o Espírito Santo. Então, não pense você que hoje uma pessoa que se converteu, ela vai já amanhã ter mudado toda a vida dela enfim, agora ela é uma nova criatura. Gente, o ser humano, a tendência dele, né, a natureza dele é ser ruim. A natureza dele é ser ruim, né? Mas é o homem que escolhe ser bom todos os dias, né? Nas nossas ações nós temos que ser bons, temos que, né, mostrar que Deus é na nossa vida, né? E não é julgando, apontando o dedo, condenando, que você vai estar fazendo, né, algo positivo. Pior, você está escandalizando, né? Então, ore, apenas ore. Se você concorda ou não concorda, se você está vendo algo, né, às vezes no lugar onde você frequenta, se você congrega alguma igreja, enfim, não é para ficar condenando, não. A gente perde tanto tempo julgando, querendo avaliar, questionar as coisas. Viva, gente, o tempo é curto, né? Jesus está às portas. Para de ficar procurando cabelo em ovo, sabe? Eu falo muito isso dessa forma, com essas palavras para os meus alunos. Não tente justificar o injustificável, faça a sua parte, busca Deus agora, sirva e sirva com excelência, sabe? Faça o melhor para Deus, né? E deixe Deus operar da forma que Ele quiser. Se Deus quiser usar Sorocaba lá no meio daquele povo, lá no meio da, sei lá, de um rodeio, de uma festa, para levar uma palavra e ministrar para alguém ali, às vezes tem alguém até que é desviado e tá lá no meio da festa, né? Mas Deus tem as suas formas e ele pode muito bem, e a gente não sabe o que tá no coração do homem, o íntimo. Você não sabe o que tá no coração dele, do Sorocaba, quando ele fez isso. Então deixa Deus usar ele da forma que Deus quer, né? Então, para cada um, Deus tem um chamado diferente, Deus tem um dom, né? Então, se Deus permitiu tudo isso, a carreira dele e tal, e hoje ele é uma nova criatura, hoje ele é convertido, e dessa forma ele está conseguindo levar a palavra de Deus, nem que seja um pouquinho, mas ele está conseguindo levar lá, que seja, alguém vai ser alcançado lá. Com alguém Deus vai falar, Deus vai tocar no coração de alguém, a semente vai ser plantada e em algum momento ela vai florescer, né? É isso que a gente tem que pensar. Porque tem gente que está orando aí pela conversão da família, de um filho, enfim, e acha que amanhã ele já vai ser, ó, já vai acordar de terno, gravata e, ó, glória a Deus. E as coisas não são assim, né? A transformação, ela tem que ser constante e ela vai acontecer dia a dia, né? E ela vai se mostrar nas minhas atitudes, é onde ela vai aparecer. A mudança vai aparecer aí, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, né? Então, exerça o seu dom, pense sobre isso, né, hoje, né? Qual é o dom que Deus tem para mim? Se você ainda não sabe, ora, faça como eu tô orando, né? E eu tenho orado constantemente para Deus revelar aquilo que Ele tem na minha vida, qual é o chamado que Ele tem na minha vida. Não precisa ser um ministério, não precisa ser, eu tenho que estar envolvida lá na igreja, né? Eu tenho que estar. Não é título, gente, entenda isso, não é título, né? Deus olha, né, a sua atitude, o seu coração, né? Você está preocupado com o quê? Com as honras aqui na terra ou você está preocupado com a salvação de um próximo, né? Com o bem que você está fazendo para uma outra pessoa, né? Como eu falei, a minha pretensão nesse canal nunca foi, eu vou ter lá mais de 1.000 seguidores, não, né? Começou com esse processo terapêutico,
né, para compartilhar o sentimento que eu estava vivendo no momento e eu precisava conversar e desabafar sobre aquilo. E ali eu encontrei mais pessoas que estavam passando pelo mesmo e a gente foi fazendo uma rede de apoio, né, para se ajudar. E hoje, né, é esse propósito que eu sinto no meu coração de levar um pouco da palavra de Deus, né, para quem ainda não conhece, para quem nunca colocou o pé numa igreja, conhecer, né, um pouco de Deus e conhecer esse Deus, esse amor incrível que é maravilhoso, né? As nossas vidas, elas se transformam a partir do momento que Deus faz parte dela, que nós convidamos Deus para fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, pense nisso, mude a sua rotina, coloque Deus em tudo que você for fazer, né? Em todos os seus planos, seus projetos, né? Não tome decisão mais sozinha, busque a direção de Deus antes, e você vai ver que vai dar tudo certo, porque quando a gente caminha, né, na direção de Deus, né, não tem como as coisas dar errado, né? Ele nos guarda, ele nos livra, né? Até tem um filme muito lindo, depois eu vou ver se eu encontro, eu coloco o nome aqui nos comentários, mas tem um filme de uma mulher, né, que ela era escrava, até passou esse filme na televisão não faz muito tempo, e Deus falava com ela, é um filme baseado em fatos reais, e Deus falava com ela, né, através de visão, né, e ela libertou centenas de escravos, né, da forma que Deus usava ela, porque Deus mostrava para ela e ela conseguia fazer, né, a fuga com esses escravos, né, então, deixa Deus te usar, né, busque daí de Deus saber qual é o dom que Deus tem na sua vida, qual é o propósito, qual é o chamado, né, se é um chamado ministerial, mas deixa Ele te usar, independente de ser lá dentro da igreja, deixa Ele te usar no teu local de trabalho, deixa Ele te usar na tua faculdade, nos teus estudos, né? Deixa Ele te usar entre os seus amigos, né? Deixa Ele te usar, né? Abre o seu coração, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, descansa o seu coração e faça o melhor, porque o tempo é curto, né? É chegada a hora, em breve Jesus está aí, está batendo as portas, né? Jesus vai voltar. E aí, o que você tem feito, né? Você tem falado dele, você tem, né, buscado, você tem exercido o seu chamado, né? Então vamos despertar para isso, gente. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Desejo a vocês uma terça-feira abençoada, cheia da graça de Deus, né? Que você possa ter um dia feliz, um dia abençoado, né? E se Deus quiser, amanhã eu tô de volta com mais um devocional. Sirva e sirva com excelência, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gente.